Deus tem nos levado, e eu confesso que hoje, na verdade desde quinta-feira eu falei: Deus, eu estou percebendo que o Senhor está levando para uma área, para uma coisa específica, que é a questão da fé. Porque, meu irmão, não fica achando que eu acordo de manhã e falo: o que eu vou trazer hoje para a igreja? Deixa eu ver aqui, isso aqui vale, não, isso aqui não dá boa não. Não sou eu que vou dizer o que eu quero trazer. Nós oramos, clamamos, e o Espírito Santo começa a direcionar, começa a conduzir. Eu confesso que muitas vezes que eu falo: Espírito Santo, tenho certeza que é isso, e essa aqui acho que é mais da hora, essa aqui vai pegar. Aí a gente tem que obedecer, porque não é a minha vontade, é a vontade dele. Então nós não vamos fazer o que a gente quer, fazemos a vontade dele. E aquilo que eu vou ministrar com vocês hoje, eu confesso que a semana inteira ficou pulando esse texto dentro de mim. A semana inteira ficou gritando. E na hora, meu irmão, que eu comecei a ler, já sabia mais ou menos do texto, mas eu falei: deixa eu ler, Espírito Santo, e qual que é a mensagem, qual é a direção, aquilo que o Senhor queira mostrar e trazer para as nossas vidas. Então eu vejo que Deus, Ele tem nos levado a aprendermos nesses cultos, a caminharmos pela fé, ou por fé, e hoje eu creio que não será diferente. Mas agora, se o Espírito Santo tem nos incomodado a falar sobre isso, sobre essa sequência, podemos chamar assim, de cultos falando sobre fé, é porque Deus deseja que nós, a igreja, possamos aprender sim a caminharmos pela fé. E nós sabemos que falar de fé, ou caminhar pela fé, é um desafio, porque na nossa mente fica gritando, como algo que eu não consigo ver, de alguma forma consegue mudar aquilo que eu vejo, como um Deus que eu não vejo, não sinto, consegue mudar, por exemplo, a história do meu casamento, consegue mudar a minha vida profissional. Como essas coisas conseguem? Então nós podemos dizer que, além de Deus nesses cultos querer fazer com que nós venhamos a aprender a caminhar por fé, eu também consigo perceber que Deus está tentando de alguma forma trazer a mensagem para a igreja, para que a fé da igreja cresça. Porque, meu irmão, se você não sabe, a nossa fé não é uma fé baseada em sentimentos, não é uma fé natural, é uma fé baseada na palavra de Deus. Nós sabemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então fé não é um sentimento, fé não é um pensamento positivo: vai lá que vai dar boa, vai lá que vai dar boa, vou falar 10 vezes, vai. Não é isso. Fé é a certeza, é a convicção na palavra de Deus que Deus vai operar. Só que, claro, quando nós falamos de Deus operar, Deus nunca vai fazer o que nós queremos, mas Ele sempre vai fazer aquilo que é de acordo com a vontade dEle, segundo a palavra dEle. Então Deus nunca vai operar numa coisa que é fora da casinha. Por exemplo, no Mergulhando na Palavra, acho que foi no Mergulhando, como nós falamos da matéria sobre fé, eu já ouvi pessoas que eles eram pessoas que assaltavam um carro forte, que eles oravam para Deus abençoar o assalto. Deus abençoa o roubo hoje, que ninguém morra, se o tiroteio rolar, que as balas nossas pegam nos caras e as deles não na gente. Gente, desculpa ter que te falar, acho que eu não preciso nem explicar que oração é essa, né? Você acha que Deus vai ouvir um negócio desse? A pessoa está fazendo algo que não é de acordo, e ponto final. Então tem coisas que a gente tem que entender. Deus, em nome de Jesus, mata minha esposa, Senhor. Tem que matar meu marido também, mata todo mundo, Senhor, não quero mais essa pessoa. Mas é um tipo de oração que não preciso nem falar. Pastor, eu estou orando com tanta fé para Deus levar essa mulher, que você não tem ideia. Então não é isso, só para sintonizar. Senhor, minha sogra, meu sogro, leva. Não, isso não é um tipo de oração. Em nome de Jesus, até porque minha sogra está ali, eu amo ela, é uma bênção na minha vida, aleluia. Imagina falar aí, sogrinha, tamo junto, aleluia. E não, nós sabemos disso, então só para sintonizar, gente, então né, só para ajustar. Mas quando nós falamos de caminharmos pela fé, é caminharmos segundo a palavra do Senhor. E como eu falei, a nossa fé cresce, ela pode na verdade crescer. Então eu e você, na nossa caminhada cristã, nós podemos experimentar níveis de fé. Quando eu recebi o Senhor Jesus, eu tinha uma medida de fé. À medida que eu fui caminhando com Ele, a minha fé foi crescendo. E nós temos que entender isso nas nossas vidas, que a nossa fé pode crescer.
um texto que fala sobre isso. 2 Tessalonicenses 1:3 diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Então ele fala que a vossa fé cresce sobremaneira. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que existe um grupo de crente que era visível que a fé daqueles caras haviam crescido. Então aqueles caras agora, a partir de um momento, eles começaram a caminhar com o Senhor, receberam Jesus como o Senhor da sua vida, mas à medida que eles caminhavam, a fé deles ia crescendo, o nível de fé subia e eles viviam coisas poderosas e sobrenaturais. E é isso que eu tenho percebido em nosso meio hoje. Deus está nos levando a recebermos mensagens, porque o Senhor quer que a nossa fé cresça. Sabe o que Ele está falando? Eu quero que você experimente níveis maiores do que eu tenho para derramar no meio de vocês. Eu quero que você experimente coisas que vai além do que você possa imaginar. E isso, meu irmão, é um grande desafio, porque quando nós falamos de fé e Deus vai mover, eu vejo já no olhar de vocês o tique e o teco batendo. Como que vai ser essa parada? Como que vai ser esse negócio? Como que Deus vai operar? Como que Deus vai agir? Os nossos olhares muitas vezes já entregam aquilo que nós muitas vezes pensamos, aquilo que nós imaginamos. Nós começamos a olhar e falamos: Deus, e agora? E aqui, meu irmão, quando nós falamos de caminharmos por fé, aqui nós podemos ver que esse grupo, a fé deles crescia sobremaneira. E agora, não é que esse grupo recebeu uma fé especial. Eu durante um tempo achava isso: oh Deus, você tem uns queridinhos, né? Você deu umas fé melhor para um, umas fé mirrada para outro. E tipo, eu fui esse cara que deu uma fé mirrada, o outro tem a fé grande. Não, meu irmão, eu e você temos acesso ao mesmo Deus. O mesmo Deus que operou milagres no passado é o mesmo Deus que opera milagres hoje. O mesmo Deus que moveu de forma extraordinária, maravilhosa lá atrás, é o mesmo Deus que deseja mover hoje. Só que qual foi a grande diferença que eles viveram e muitos de nós hoje não vivemos? É a fé. A fé que Deus pode agir, atitudes que eles precisam e precisavam tomar na vida deles. E isso, irmão, foi algo muito sério. Agora, às vezes muitos de nós ficamos pensando que eu na hora fiz uma pergunta na minha mente para o Espírito Santo. É aquela hora, irmão, quando você pergunta para o Espírito Santo, eu não sei você, mas tem hora que ele dá uns download, que eu falo: Espírito Santo, você podia também ser mais rápido para outras coisas que eu queria na minha vida, não só essas, né? Podia ser em geral assim. Eu falei: pô, Espírito Santo, vou falar de fé de novo, mais uma vez. Não podíamos falar de outro assunto, alguma coisa? Aí vem na hora em meu coração: do que adianta você querer falar do tipo de madeira que Jesus foi pregado se a igreja não sabe caminhar por fé? Ele falou: do que adianta você vir com o maior estudo bíblico, o tipo de madeira, o prego, o ferro, isso, aquilo, uau, se ela não consegue viver o sobrenatural na vida dela, se ela não consegue ter fé nem no boleto da Copel que está batendo na porta da casa, que Deus pode agir, que Deus pode mover. E esse é o tipo de coisa que muitas vezes, se nós olhamos hoje, nós temos hoje em dia, meu irmão, uma geração que tem muita informação. É uma geração que tem muita informação, irmão. Se nós olharmos hoje, a geração que mais tem informação, é uma geração que tem informação de todos os lados, tudo que é jeito. Só que quando nós vamos perguntar, tem muita gente que não tem profundidade, não tem essência. Ela tem muita informação, mas ela não tem essência. Então ela é muito bem informada, mas quando você fala, por exemplo, de vivermos pela fé, de vivermos o milagre, o sobrenatural do Senhor, muitos acabam travando, acabam paralisando, não conseguem entender aonde Deus quer levar e o que Deus quer mover. E o texto que Deus separou para poder compartilhar com vocês hoje é um clássico da palavra de Deus. É algo que muitos de nós talvez já ouvimos várias ministrações, e vamos nos abrir agora completamente para aquilo que o Senhor queira ministrar nas nossas vidas. O texto que eu queria ler com vocês está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Aqui nós estamos em um momento onde o profeta Elias está diante de uma situação. Eu já vou passar o contexto para vocês aí, para a gente poder sintonizar. Mas diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 17, 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, aonde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha.
Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que eu disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Até aqui. Aqui nós estamos em um cenário que eu vou tentar fazer você sintonizar onde a gente está. Nós estamos em um cenário que você, lendo depois em casa um pouquinho antes, o profeta chega e fala assim: é o seguinte, não vai mais chover aqui, não vai ter mais chuva nem orvalho. O profeta chega e desce logo aquele manto forte, fala: não vai chover e não vai ter orvalho. Então vamos parar e pensar, os caras viviam praticamente da agricultura 100%. E hoje, meu irmão, sem chuva, você não tem água. Nós passamos, por exemplo, cidade de Curitiba e outras cidades passaram por momentos de secas do último tempo que foi desafio. Foi complicado. Nós já vemos pessoas aqui que são do Nordeste, que eu converso com eles e falo: pastor, você não está ligado como é a seca lá, Nordeste, sertão, o negócio é pesado, muita morte, muita coisa. Então, se nós olharmos aqui, o ambiente que nós estamos falando é um ambiente aonde, meu irmão, não está sendo nada fácil para ninguém. É um ambiente que vai gerar morte, é um ambiente que vai gerar destruição. Sem água ninguém sobrevive, sem água ninguém consegue se manter. Então aqui, você imagina, não tem chuva. Se não tem chuva, nada cresce. Se não cresce, não tem como fazer nada. Os animais também morrem, não tem. Então o cenário começa entrando num cenário de destruição, num cenário de morte. E Deus agora fala com o profeta Elias para ir a uma cidade chamada Sarepta. Ele vai até aquela cidade, Deus tem uma direção. Deus, na verdade, debaixo da direção dele para Elias, ele já quer trabalhar no coração de uma mulher, já quer trabalhar no ambiente, naquela casa e naquela mulher. E agora o texto nos fala, que nós vimos aqui, que o profeta chegando na cidade, na porta da cidade, ele viu uma mulher viúva. E aqui entra outro contexto. Uma mulher viúva é delicado, porque agora ela não tem mais o homem para estar junto com ela, o marido, para dar o suporte, o mantimento, a correria, e por aí vai. Nós vemos vários textos onde mulheres viúvas acabam passando um contexto muito delicado e complicado, e a palavra fala de darmos o suporte. Então era alguém que estava ali com algumas limitações, era uma mulher que havia algumas limitações. E na hora que Elias encontra ela, aqui começa o bug, se nós quisermos caminhar somente pela lógica. Porque na hora que ele chega na porta, ele já pede a primeira coisa para ela: eu quero água. Só que nós estamos em um ambiente onde ninguém agora tem água em abundância, não chove. Então ele está pedindo para ela algo que pode manter ela também ainda viva durante um tempo. E além dele pedir a água para ela, agora o profeta chega para ela e fala assim: é o seguinte, bateu uma fominha, eu queria um cupcake aí que você fizesse. Podemos brincar assim, eu queria que fizesse um punhado, um pão, para poder me entregar. Nesse momento que ele pede um pão para ela, a resposta dela é uma resposta seríssima, porque ela diz assim no versículo 12 de 1 Reis 17: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar
esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então ela olha para o profeta que pede uma comida, um pão, e ela fala: ei, hello, vou sintonizar você, profeta, vou te dar um toque. Você está pedindo que eu faça o pão, mas o que eu tenho na minha vida, na minha casa hoje, é algo que vai dar para eu comer, o meu filho, e depois disso não vai ter mais nada, nós morreremos. Então, se nós olharmos aqui, a resposta dela é uma resposta de alguém que está no seu limite, é alguém que está no seu praticamente final, porque ela fala: nós vamos comer e nós morreremos, tipo, não tem mais da onde vir. E aqui, meu irmão, olha que momento delicado, porque ela fala que não somente ela, mas o filho dela agora também vai passar por isso. Por exemplo, galera que é solteira, assim, já a galera que está aí, que não tem filho ainda, você sabe, meu, você se vira. Quando o pastor e eu casamos, vamos lá casar, vai no rolê, meu irmão, você está nem aí para a estrutura. Você vai no rolê, vai para a praia, você leva uma sacolinha do mercado com uma cueca a mais. Você está nem aí, você vai no rolê, já era, você fica de boa, você não se preocupa como são as coisas e tal, onde tiver, tem o que comer, tem, não tem, show de bola. Agora, quando tem filho, muda. Você começa a pensar que o filho fala: estou com fome. Aí eu falo: Jesus amado. Então você imagina aqui, eu estou tentando fazer vocês entrarem no momento onde ele está. É um momento muito delicado, é um momento muito sério. E naquele exato momento, Elias age de uma maneira que, se fosse hoje em nossos dias, qual seria a nossa resposta? Porque Elias olha, e nós vemos que Elias não ficou comovido com ela. Meu Deus, e agora? Como que vai ser? Jesus da vida, que ainda não tinha Jesus. Como que vai ser? Como que vai ser isso? Mas olha só o que Elias diz para aquela mulher. 1 Reis 17:13. Elias lhe disse: não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e trazemo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Aqui, se nós olharmos, ele fala na sequência assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover. Só que aqui, se nós olharmos, até o dia que o Senhor fizer chover, não tinha um prazo. Daqui X tempo vai vir chuva. Ela não tinha a menor noção de quando viria chuva, quando viria água. Só que agora Elias, ao invés de oferecer algo para ela, para ajudar ela fisicamente falando, ele na verdade pede aquilo que ela tem, que ela falou que vai comer, e daqui a pouco ela vai morrer. Se nós olharmos aqui, qual seria a reação das pessoas hoje com o pedido de Elias para essa viúva? Que profeta insensível! A mulher já está falando que não tem nada. Ele vai lá e ainda vai arrancar o que ela tem para comer. Que tipo de homem prega Deus assim? Talvez nós viríamos stories. Estamos aqui hoje em Sarepta. Elias está aqui, olha só o que ele fez com essa viúva. Fala agora. Ela não tem o que comer e você quer pegar o que ela tem. Sim ou não, gente? Provavelmente sim. Não, pastor, eu não. Para cima de mim. Para cima de mim. Como eu gosto de brincar, tá tirando a favela. A gente sabe. Onde já se viu? Que homem insensível, que homem ganancioso. Onde já se viu? Ele está pensando somente em si. Ele está pensando somente nele. Ele está querendo matar aquela mulher. Ele quer usufruir de tudo da vida daquela mulher. Ele não está preocupado com ela. Ele não tem interesse nenhum em mudar a vida dela. Ele só quer arrancar tudo que ela tem. Talvez muitos, não todos, teriam ou poderiam ter uma reação assim. Talvez essa seria uma reação
de muitos de nós hoje, até mesmo dentro da igreja. Porque se nós olharmos, são nesses momentos de grandes desafios aonde a nossa fé é provada. São nesses momentos de limite aonde a nossa fé é provada. E eu confesso que na hora que estava preparando essa palavra, lembrou daquela musiquinha: toda vez que a minha fé é provada. Me ajuda. Tu me dás a chance um pouco mais. O fundão. Desertos. Se eu cantar vai ser batalha espiritual. Então não dá para cantar. Na hora que eu comecei a chegar nessa parte que o Espírito Santo me trouxe isso, a sua fé é provada. Na hora eu lembrei, toda vez que... Aí lembrei da voz do meu pai. Que meu pai, ele cantava uma voz grossa. Não sei se é para tipo... Toda vez que a minha fé... E um dia, gente, eu posso contar uma do meu pai, gente? Posso? Vocês são fofoqueiros, quer saber da vida dos outros, né, meu? Meu pai é nas igrejas das antigas, né, bem tradicional. Respeito, admiro, bacana, show. Só que não tem instrumento na igreja. Então é aquelas igrejas que dão oportunidade para os irmãos. Queria agora dar oportunidade para o irmão Israel. Aí eu estava no culto, naquele dia com ele. Fui lá. Aí o pai levantou, eu falei: mano, meu pai, oportunidade, velho. O que vai acontecer aqui, velho? Eu fiquei paralisadinho olhando para frente, mano. Daqui a pouco meu pai: saldo a amada igreja com a gloriosa, maravilhosa paz do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Aí fechou, entrou, foi. Queria falar para os irmãos cantar um corinho aqui pra gente e tal. Aí meu pai começou a cantar um corinho. Nessa que ele começou a cantar, uma irmã começou a bater palma. Só que, gente, vocês já ligaram aquela galera que não tem a sintonia, né? Não pega o ritmo, né? É difícil. E ela faz tipo... O meu pai, eu nunca vi isso na minha vida, mas eu vi isso na igreja. O meu pai do altar falou assim: queria pedir para os irmãos não acompanharem com palmas. Eu queria enfiar a cabeça no chão. Falei: como é que você pede para alguém parar de bater palma no meio do culto? Que é isso? Então é desse nível que acontece. Jesus, já passei cada uma, gente, vocês não estão ligados. Mas aqui nesse momento, são momentos onde a nossa fé é provada. São nesses momentos onde a nossa fé, ela é testada. Essa mulher poderia dizer: o quê? Você está fora da casinha? Você está fora de si? Você não ouviu o que eu falei? Eu não tenho o que comer, eu só tenho o último punhado. Quer que eu tiro da minha boca, do meu filho, e entregue para você comer? E como é que eu fico nessa? Como que vai ser minha vida? Como que vai ser o meu cenário? Como que será agora? Eu vou morrer. E aqui ela tinha todas as razões do mundo para questionar o que Elias estava pedindo. Eu não vou entregar nada para você. Eu não vou dar nada. Eu continuarei com isso na minha mão. E eu vou fazer o que eu quero, da maneira que eu quero. E aqui, amada igreja, quantas coisas Deus tem tentado mover e operar em nossas vidas, mas infelizmente existem barreiras que nos têm impedido de nos lançarmos completamente na vontade de Deus. Quantas coisas o Senhor tem falado conosco para entregarmos, para nos lançarmos nas mãos dele, mas nós preferimos agora segurar, nós preferimos travar. Quantos hoje que poderiam estar vivendo algo completamente diferente em suas vidas, se decidissem ouvir a voz do Senhor, ao invés de seguirem a sua própria direção? Quantos poderiam estar vivendo em vários cenários ou áreas das suas vidas algo completamente diferente, se eles decidissem seguir a vontade do Senhor para a vida deles, e não aquilo que eles acham, não aquilo que eles querem? E isso todos de nós temos que ter no nosso coração. Porque, meu irmão, nós vemos na palavra de Deus, o Senhor fez o homem com livre-arbítrio, com livre escolha.
Nós escolhemos o que nós queremos fazer, o que nós queremos ver. Só que nós temos que entender aquilo que nós estamos escolhendo, se Deus aprova ou não. Se Deus aprova ou se Deus concorda. Porque, meu irmão, o amor de Deus por nós sabemos que nós sempre vamos ter. Mas a questão é, Deus tem aprovado aquilo que nós estamos fazendo. E nós vemos muitas vezes que áreas das nossas vidas que nós estamos trilhando são áreas que nós olhamos e nós falamos: Deus, e aí? É o Senhor quem tem movido ou será que tem sido a minha vontade? Quantos que poderiam estar vivendo algo diferente? Talvez nos seus casamentos, na sua área financeira, nos seus ministérios, na sua vida empresarial, talvez na sua vida profissional. Quantas pessoas que, ao invés de estarem vivendo algo diferente, ao invés de elas terem se lançado completamente diante do Senhor, elas preferiram segurar. A lógica gritou mais alto, a razão explodiu dentro delas. E eu sei, é um desafio. Você imagina, se coloque no lugar daquela mulher. O homem que se diz ser de Deus está pedindo algo para ela delicadíssimo, mas ela naquele momento tinha todas as razões para dizer: não, eu estou tentando mostrar o cenário para você, eu vou comer meu filho também, nós vamos morrer, então como é que eu vou fazer isso? Nesse momento que nós não nos entregamos completamente ao Senhor, nesse momento barreiras são levantadas em nossas vidas. Barreiras começam a ser levantadas. Nós começamos agora a ter barreiras no nosso interior que vão se levantando, e essas barreiras, infelizmente, acabam se tornando um grande empecilho de vermos o agir de Deus nas nossas vidas, porque nós começamos a olhar para tudo isso que nós estamos vivendo e nós falamos: não tem como, Deus, não dá, porque nós decidimos fazer o que nós achamos e não aquilo que Deus está nos direcionando a fazer. E isso é uma escolha de cada um de nós. Nós podemos escolher, só que as minhas escolhas, elas podem trazer o milagre de Deus ou não. As minhas escolhas podem trazer a intervenção de Deus ou não. As minhas escolhas podem trazer a aprovação de Deus ou não. Então eu preciso olhar para a minha vida hoje e perceber isso. Então aqui, essas barreiras acabam nos impedindo de viver o sobrenatural de Deus. Talvez pode ser a barreira do medo, talvez pode ser a barreira da incredulidade, talvez pode ser a barreira do trauma, talvez pode ser a barreira da murmuração. Pode ser várias barreiras que de alguma forma ao decorrer da vida foram levantadas em nosso interior. E quando Deus fala para a gente: ei, eu quero mover algo na sua vida, a nossa vida, por ter essa barreira, acaba tendo um bloqueio. Nós não conseguimos dar um passo. Nós queremos viver um milagre, só que não tem como. Por quê? Porque essa barreira acaba nos impedindo de viver o que Deus quer operar nas nossas vidas. E isso, amada igreja, é muito delicado. E se nós olharmos hoje, uma pergunta para todos nós: quais são as barreiras dentro de nós que nos impedem de entregar a Deus o que Ele tem pedido? Quais são as barreiras dentro de nós que tem nos impedido de entregar a Deus o que Ele tem pedido, o que Ele tem falado? Por exemplo, eu já vi muitos casamentos que Deus falava: se renda completamente a mim que eu vou te ajudar na sua jornada. Mas os casais decidem segurar, não entregam. É do meu jeito, é da minha maneira, é assim, ponto final. A área financeira, querido, eu quero mover na tua área financeira. O Senhor tem promessa para a área financeira, só que as pessoas decidem na área financeira segurar e fazer o jeito que elas querem. É a opção delas. Só que elas precisam pensar muito bem se isso vai fazer a vontade de Deus ou não, se isso vai gerar um milagre ou não. Porque quando nós olhamos na palavra, nós vemos muitas pessoas que decidiram fazer a própria vontade, só que o resultado não foi um resultado de milagre, foi um resultado de destruição, foi um resultado de ruína, foi um resultado, meu irmão, de falência, foi um resultado onde todos eles começaram a correr. Mas Deus que puniu os caras? Não, eles decidiram trilhar um caminho que aos olhos deles parecia ser o melhor. E é uma opção de cada um, é uma escolha de cada um. Só que Deus nunca vai contra a palavra dele. E aqui Deus, ele está falando para aquela mulher, porque Deus queria operar um milagre na vida daquela mulher. Deus, ele queria romper na vida dela. E nós muitas vezes hoje podemos dizer: eu quero viver um milagre. Se eu falar aqui, quem quer ver um milagre de Deus, todo mundo vai levantar a mão.
Quem quer ver milagre? Todo mundo, eu também quero, bora, levanta o pé, mão, cabeça, me jogo, bora. A gente quer. Nós queremos viver os milagres, nós queremos ver o sobrenatural, mas com essas barreiras dentro de nós, eu creio que será muito difícil, ou praticamente impossível de vivermos. Porque se queremos viver esses milagres, essas barreiras dentro de nós precisam ser removidas. Nós precisamos nos abrir para recebermos o toque do Senhor. O que o profeta está falando para aquela mulher é para ela dar um passo de fé. É um passo de fé. Talvez se nós olharmos aqui, se eu contasse, tem testemunhos que não dá para contar para a igreja. Porque se contar, a galera escandaliza. Porque a razão grita mais alto do que a fé. Então se você conta, meu irmão, às vezes os testemunhos, você fica de cara. Mas já ouvi muitos testemunhos de pessoas que viveram milagres extraordinários quando chegaram no limite da fé ser testada. Da fé ser naquele momento testada. Os Salmos 37:5, nós citamos ele, mas será que nós aprendemos a viver ele? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Meu irmão, postar esse salmo é demais. Você vai ganhar like, soquinho, foguinho, chuê, pá, tamo junto, é nóis, recebo. Mas agora a pergunta é: nós entregamos tudo na mão dele? Ou será que tem área que a gente fala assim: não, humilde Senhor, você não tem poder suficiente para cuidar, então eu vou cuidar. E nós chegamos num ponto que nós falamos que nós confiamos, entregamos tudo a ele, mas na hora de confiar, é na hora que chega igual essa mulher. Nós estamos no nosso limite. E agora? Vou recorrer a quem? Vou fazer o quê? Que rumo eu vou tomar? O que vai sair de dentro de mim? O que vai sair daqui? Será que existem barreiras? Será que eu ainda tenho segurado? Será que eu tenho feito coisas na minha vida que aqui tem trabalhado? E se nós olharmos aqui, é interessante que o nome Sarepta significa crisol. Crisol na verdade, ou crisol, como você queira falar, melhor aí. Mas aqui, meu irmão, fala no original hebraico, essa palavra Sarepta significa refinar, provar se é verdadeiro. Então aqui nós podemos dizer que esse profeta, ele foi para aquela cidade, para aquele local, para poder provar a fé. Não dele, talvez também dele, mas daquela mulher, eu creio. Deixa eu ver se a fé que ele fala ter é uma fé verdadeira. É uma fé que crê que Deus pode mover o impossível, que Deus pode mover o extraordinário. Então quando nós falamos aqui de Sarepta, fala de refinar. Eu preciso refinar, eu preciso trabalhar em você, eu preciso lapidar o teu interior. Talvez muitos de nós hoje estamos agora em Sarepta. Talvez muitos de nós hoje estamos nesse ambiente de Sarepta, onde nós estamos sendo refinados, aonde nós estamos sendo trabalhados, aonde a nossa fé está sendo provada, aonde nós estamos sendo forjados pelo Senhor. Sabe por quê? O Senhor não quer arrancar tudo que você tem, Ele quer que você experimente o sobrenatural dEle na sua vida. Então aos nossos olhos, parece que Deus, Ele quer tomar tudo da gente, parece que Deus, Ele quer controlar a nossa vida. Ele fala: não quero controlar você, eu quero que você viva algo poderoso e sobrenatural. Aos seus olhos, você pode estar igual essa mulher, você tem até um bocado, você vai comer, mas depois de alguns dias, você vai morrer. Mas agora aquilo que eu tenho para você, eu tenho um milagre para você. O Elias fala para ela, sabe qual é o milagre? Você vai colocar a mão na botija, na farinha, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Meu irmão, sabe o que ele está falando para ela? É algo que a razão não entende. Você vai olhar na sua despensa e a comida não vai acabar. Você acha que você está perdendo, mas ao lançar nas minhas mãos, é você quem está ganhando. Ao lançar nas minhas mãos, você vai ver o milagre que eu vou operar. Trazendo para os nossos dias de hoje, é mais ou menos assim. Sabe o leite caixinha de longa vida? Quem sabe o caixinha? Leite de longa vida. É Deus falando assim, ó: esse leite nunca vai azedar e nunca vai acabar. Você imagina, meu irmão, que mistério que é esse? Nós temos aqui, ó, um azeite. Chaca a tampa para não ter nenhum acidente. Se eu derramar aqui, pela lógica, vai acabar.
Só que o que o profeta está falando para ela é o seguinte: isso aqui na sua vida pode mudar. Aos seus olhos você só tem isso aqui. Mas se você entregar ao Senhor, se você permitir o Senhor mover, isso aqui para você pode parecer pouco, mas o Senhor começa a multiplicar ao ponto que nunca vai faltar. Ele vai começar a operar de uma maneira que não vai faltar nada. Então você imagina, meu irmão, ele fala para aquela mulher: você pode viver algo sobrenatural e extraordinário. É algo, meu irmão, que os nossos olhos não conseguimos entender. Então ele fala para aquela mulher isso. Versículo 15 de 1 Reis 17: foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa. Olha só agora o 16, por ela tomar decisão. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Sabe o que aconteceu? Ela falou: meu, o que você está pedindo para mim, aos meus olhos parece ser algo muito difícil, impossível, mas é o seguinte: eu vou debaixo da sua palavra, eu vou debaixo da tua direção. E ela faz o que o profeta fala para ela fazer. E qual foi o resultado? Ela colocava a mão naquela botija, na panela de farinha, não acabava a farinha. Então imagina, não tinha chuva, você imagina os vizinhos: ô irmã, da onde sai tanta comida na sua casa aí, mano? Pô, nós estamos aqui, da onde sai essas farinhas, onde sai esse negócio? Tu vê todo mundo comendo, da onde tá pegando esse negócio aí? Que mercadinho que tá aberto para nós aí? O que está acontecendo? A gente não pensa nisso. Você imagina a galera, meu irmão, todo mundo com fome, sede, não tem comida, parceiro, não tem chuva, e a mulher comendo de boa. Então ela, a família, a casa dela, viveram o sobrenatural de Deus, viveram o milagre do Senhor. Por quê? Porque ela decidiu caminhar debaixo da palavra de Deus. Ela decidiu obedecer ao Senhor e não à vontade dela. Então nós hoje, eu vejo que Deus está nos chamando a vivermos esse nível de fé. É o nível de fé que nós nos entregamos completamente ao Senhor. Senhor, dentro de mim a minha razão quer gritar, dentro de mim o meu eu quer falar mais forte, dentro de mim, Pai, eu quero viver aquilo que eu quero, mas eu me lanço completamente aos teus pés, eu me entrego diante do Senhor, ainda que a tua palavra muitas vezes para mim não consigo entender, mas pela fé eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, para minha casa. Eu sei que o Senhor tem planos, eu sei que o Senhor pode mudar a história, eu sei que o Senhor pode mudar a página. Então, Senhor, eu caminho debaixo da tua palavra, e o Senhor fala para nós, meu irmão, é o tempo de vivermos milagres extraordinários e sobrenaturais. Então eu declaro sobre todos nós aqui em Foz do Iguaçu, Bola de Neve, Foz do Iguaçu, todos nós que estamos aqui, é um tempo de vivermos os milagres do Senhor, é o tempo de vivermos os milagres do Senhor. Áreas que nós não havíamos entregado, nós começamos a nos entregar ao Senhor. Barreiras que haviam sido colocadas por nós mesmos, nós declaramos cada uma delas caindo, sendo removidas, porque nós queremos viver os milagres, nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos viver a intervenção do Senhor na nossa vida, na nossa casa, nos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Essa mulher até poderia ter rejeitado o pedido de Elias e não ter entregue ao homem de Deus o que ele falou. É uma decisão, mas a pergunta é: qual seria o resultado? Essa mulher, ela é citada por Jesus na frente. Jesus cita a atitude dessa mulher. Talvez se ela tivesse decidido trilhar o caminho dela, ela ia comer e ela ia morrer. Só que ela decidiu dar um passo que rompeu na vida dela. A fé dela naquela hora foi testada, mas se nós olharmos, ela poderia ter vivido um cenário completamente diferente, mas por ela decidir viver aquilo que Deus estava ministrando o coração dela, ela começou a ver algo poderoso e sobrenatural. Meu irmão, você tenta imaginar a cena, ela colocando, meu irmão, a mão na panela de farinha, a farinha não acabava. Imagina pegar a botija de azeite, o azeite não acabava. Humanamente falando, isso é impossível.
Mas o Deus que nós servimos não é um Deus do conto da carochinha. É um Deus que move de forma verdadeira e real, sobrenatural. E é o mesmo Deus que nós buscamos e clamamos para que Ele venha mover nas nossas vidas, para que Ele venha agir sobre cada um de nós. Essa mulher, ela decidiu romper com toda a barreira, e ela pôde experimentar o milagre, o sobrenatural de Deus. Então hoje eu creio que o Senhor deseja mover o mesmo em nosso meio. O Senhor deseja mover sinais, o Senhor deseja mover maravilhas, o Senhor deseja operar milagres. Só que nós hoje devemos olhar para as nossas vidas e vermos quais foram as barreiras que nós levantamos. Quais são as barreiras que têm nos impedido de entregar tudo para o Senhor e permitir a vontade dEle vir nas nossas vidas? A nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, tudo. Entregarmos, Senhor, dê direção. Senhor, não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. Então não vou querer mais que a barreira da incredulidade, a barreira da razão, a barreira da murmuração permaneça na minha vida. Eu me abro por completo, ainda que aos meus olhos possa não fazer sentido, mas aqui eu estou clamando, e pela fé, que o Senhor venha mover na minha vida, que o Senhor venha mover na minha casa, porque eu quero aprender a caminhar pela fé, e não pela minha vontade, e não pela razão. Então hoje é uma escolha que cada um de nós precisa tomar. E aí, que escolha que nós iremos fazer? Que decisão que nós iremos tomar? Cada um pode escolher o que quiser. Só que nós temos que entender que tem escolhas nossas que podem realmente trazer os milagres, a intervenção de Deus. Tem outros que não. Nós vimos na semana passada que Jesus queria operar milagres, mas havia um grupo, a cidade dele, que não recebeu com incredulidade. Ele não pôde fazer ali muitos milagres. Então nós precisamos olhar para as nossas vidas e percebermos como que nós estamos agindo com Deus. Quando nós falamos, por exemplo, é uma área que eu sei que pega, mas quando nós falamos da área financeira, muitos de nós têm barreira. Muitos de nós temos barreira. Nós queremos um milagre, mas nós temos agido de acordo com a palavra ou de acordo com aquilo que nós achamos? É uma escolha nossa. Se eu quiser seguir aquilo que eu acho, beleza, mas a pergunta é: isso que eu acho está alinhado com a palavra? Está aquilo que Deus tem? Meu casamento, minha área profissional, ministerial. Essa mulher decidiu, porque nós queremos viver os milagres de Deus, mas nós temos atitudes iguais dessa mulher. Ela rompeu em fé, ela deu um passo além da lógica, além da razão. Ela foi muito além do que nós poderíamos imaginar. Eu não sei qual seria a minha reação naquele momento, que são momentos e momentos, mas eu já vi na minha vida situações onde cheguei no meu limite, chegamos no limite, e eu confesso para você que nessa hora a razão grita, o eu pula, mas eu tive que romper em fé. Eu falei: Deus, o Senhor moveu na minha vida até aqui, eu não creio que o Senhor vai me largar aqui, eu não creio que o Senhor me chamou para me deixar aqui, eu não creio que o Senhor me trouxe, moveu na minha vida até aqui, a partir de agora já era, abandonei você. Eu não creio nesse Deus, eu creio num Deus que tem testado a minha fé, provado a minha fé, e Senhor, eu continuarei crendo e confiando que o Senhor vai mover na minha vida, que o Senhor vai agir na minha casa, que o Senhor vai agir no meu profissional, que o Senhor vai agir na minha área, em todas as áreas. Eu creio que o Senhor vai agir, eu creio que o Senhor vai mover. Muitos momentos eu achava que Deus havia me trancado em um lugar e jogado a chave fora, havia esquecido de mim, mas Ele falou: não, eu estou trabalhando no teu interior, estou trabalhando dentro de você, para ver se você suporta, para ver se você aguenta, para você entender que tem momentos que não vai ser só um mar de rosas, vão ter pancadas, vão ter momentos igual dessa mulher, momentos que você olha, você vê morte de um lado, morte do outro, destruição de um lado, não tem água, não tem recurso. Para onde você vai buscar o recurso? Eu vou buscar o recurso naquele que pode mover um milagre, o impossível na minha vida. Eu vou buscar recurso no Deus que pode mover o sobrenatural. Então
Então hoje, amada igreja, é o tempo de nós rompermos com toda a barreira, é o tempo de nós nos lançarmos e falarmos: Senhor, eu me entrego completamente a Ti, cada área da minha vida eu entrego nas Tuas mãos, não mais a minha vontade, não mais o meu querer, mas eu busco a Tua vontade, para que o Teu milagre, a Tua bênção, a Tua direção venha sobre a minha vida e venha sobre a minha casa. Se você crê, dê mais uma salva de palmas a Ele bem forte.